Opa, tô chegando, galera, tô chegando juntamente com o Miguel Moente para fazer essa programação hoje, sexta-feira, dia 19 de junho. A gente está de volta aqui para mais uma programação. Você que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádiosnet, fala o nosso porque a gente comanda lá, né, Miguel? A gente está assumindo lá uma liderança muito massa lá no Rádiosnet, está todo mundo conectado com a gente pelo Rádiosnet, qualidade pauleira, meu irmão. Pois é. Qualidade tá massa lá no Rádiosnet, você vai lá e confere a nossa programação que está começando agora. A partir de agora tem Miguel Moente, amigos, tá? Hoje falando sobre esporte, a volta do esporte, na verdade, né? Que aconteceu, foi ontem, foi Miguel? Que já voltou ontem o esporte, é isso? Exatamente, Gerson. E mas vamos lá, então, deixa eu passar aqui a palavra para você, Miguel. Você vai comandar agora, então, já iniciando já nesse assunto muito importante, que é a questão do futebol, o retorno do futebol aqui. E a gente já inicia, então, essa programação falando sobre exatamente a volta do futebol. É com você, Miguel Moente. Salve, salve, Gerson. Salve, salve aí todos ligados aí no programa. Estamos aqui para falar sobre muita coisa importante hoje. Já está tendo retorno aí. Bota o teu microfone no mute. Isso, garoto. Porque senão sai retorno aqui para mim também. É isso aí, galera. Boa noite aí a todos. Boa noite para você do Facebook. Boa noite para você que está sintonizando aí as ondas da Web Rádio no aplicativo da Gamboa. Boa noite para você que está no blog Guamará em Dia, sintonizando aí através do nosso player, dando um giro aí nas notícias do Guamará em Dia e acompanhando nossa programação, assim também como no blog do nosso amigo Edilmar Medeiros, onde a gente agradece também pela parceria. É isso aí, galera. Boa noite a todos. Infelizmente, não deu para ter muitos convidados hoje, a galera estava com a agenda aí comprometida, mas a gente vai tocando daqui, sem problema nenhum, com a ajuda de vocês aí que fazem parte da nossa programação, com a nossa ajuda aí do Gerson Almeida, que também está sempre nos ajudando aí nos bastidores. A gente vai fazer essa programação especial para todos vocês aqui. Nosso primeiro assunto, né, a volta do futebol. Eu até fiz uma pequena live ontem à noite, quando acabou o jogo, a respeito disso, a volta do campeonato estadual, o jogo do Flamengo com a equipe do Bangu. O Flamengo ganhou por 3-0. Eu estou aqui só, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou mandando uns convites aqui para agregar uma galera na nossa live. Mas, assim, o que vimos ontem de importante... Boa noite a Iraque, boa noite Pretinha, boa noite a todos. O que vimos ontem na volta do Campeonato Carioca, a qual eu sou contra, eu acho que a gente está num momento muito difícil aqui no Brasil para pensar em voltar à questão do futebol. Então, eu fui contra, continuo sendo contra e vou continuar sendo até que a situação se normalize, né? Só que a gente sabe muito bem que outros interesses falam mais alto do que, inclusive, a própria saúde pública, né? Então, o Rio de Janeiro ele já se antecipou, já fez a volta do futebol, e essa volta também não é em consenso. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso aí lá na frente, numa outra pauta, mas a bola rolou, né? O Flamengo jogou contra o Bangu. A gente não teve acesso ao jogo, porque a Rede Globo, que detém os direitos, né, não do Flamengo, mas do Bangu, tinha um acordo para transmitir a partida, e ela vetou a transmissão, tanto na TV aberta, quanto no Sport TV, no Premier, e acabou também vetando, por tabela, a Flá TV, que iria transmitir a partida. Então, a gente ficou apenas com o áudio do jogo, entre Flamengo e Bangu, já antecipando que na próxima rodada isso não vai acontecer, porque pela medida que foi assinada, o presidente da República, o novo modelo de gestão aí de transmissões esportivas, o clube mandante ele pode vender o seu jogo para qualquer emissora, né? Então o Flamengo, como é o mandante da próxima partida, mesmo que ele não consiga vender para nenhuma emissora, Band, SBT, Record,
outra qualquer, que eu acho muito difícil, porque o Flamengo é uma marca muito forte e com certeza vai atrair aí investidores, mas na pior das hipóteses, o jogo vai passar na Flá TV, né? Então os torcedores do Flamengo eles vão ter a condição de acompanhar a partida com imagens, coisa que não deu para acompanhar no jogo de ontem, né? E a gente acompanhou só por áudio mesmo, né? E a impressão que deu, né, a gente tendo o sentimento da partida, né, o Flamengo ganhou 3-0, e a impressão que deu é que o Flamengo se portou muito bem, levou vantagem, claro, essa questão de ter retornado aos treinos há mais tempo. O Flamengo está desde o dia 20 de maio treinando, né, então assim, já é quase 30 dias de treinamento. O Bangu nem tanto, mas dá uma sensação assim estranha, né? Você vê o estádio vazio, a gente vê os melhores momentos depois. Eu já estou meio acostumado, porque desde a semana retrasada que eu estou acompanhando a volta dos campeonatos europeus, né? E lá também portões fechados, sem torcida. Só que lá na Europa, eles fizeram uma coisa interessante, que eu acho que poderia ser copiado aqui no Brasil, já que estão tentando fazer a coisa bem organizada. Lá na Europa tem um DJ que fica no estádio, né? E ele faz a mixagem do som da torcida, né? Quando o time da casa está atacando, eles botam a torcida do time. Quando o time visitante está com a bola, eles botam aquelas vaias, né? Tem o grito de gol, tem a revolta do torcedor quando tem alguma falta, né? E é muito interessante. E é um som que não é só para quem está em casa, é um som que quem está no estádio, né, quem está jogando, tem a impressão que tem torcida, né? Se o cara estiver jogando de cabeça baixa, ele pode até imaginar que tem torcedores. E tem um painel, né, que em alguns casos é holográfico, mas em outros casos é um painel como se fosse uma bandeira colocada nas arquibancadas, em que a câmera pegando de longe dá a sensação que o estádio está lotado, né? Então você junta essa questão dessa visualização da arquibancada junto com o som, dá a entender que tem gente no estádio. Eu acho que é um modelo que emergencialmente poderia ser copiado aqui no Brasil, principalmente nas arenas maiores, como o Maracanã, já que teve jogo. Era importante que isso fosse copiado até para dar uma vida, né? Porque ontem a gente acompanhou por áudio, né, a partida entre Flamengo e Bangu, e você escutava claramente os jogadores, o grito, o técnico do Flamengo dando instruções, o técnico do Bangu dando instruções. Parecia que estava rolando uma pelada, ou então um treino coletivo, né, aquela coisa meio largada, né? Então, assim, não é nem que não tiveram essa ideia, né, porque a ideia já foi colocada nas ligas europeias, né? Alguém já deve ter visto isso. Eu não sei se não teve interesse de copiar ou não teve tempo de copiar esse modelo aí adotado lá, né, para a gente fazer pelo menos uma coisa mais animada assim no estádio. Mas assim, falando da partida em si, né, o Flamengo jogou bem, né, jogou o tempo todo em cima do time do Bangu, que se defendeu com os 11 atrás da linha da bola. Deu muito trabalho para o time do Flamengo. O Flamengo teve que usar muita parte física para poder superar o time do Bangu, mas o placar de 3-0 ele ficou até de bom tamanho, né? O Bangu poderia ter tomado 5, 6 com tranquilidade. O Flamengo perdeu alguns gols fáceis. A gente viu nos melhores momentos depois da partida, e o volume de jogo do Flamengo foi muito grande, né? O goleiro do Flamengo só fez 2 defesas em 96 minutos de jogo, né? Outra coisa que favorece a questão da nova regra da FIFA, pelo menos essa regra é emergencial, né, que pode se tornar definitiva, que é a questão das 5 substituições no futebol, que é uma coisa que todo mundo que é desportista, que joga futebol de campo, que acompanha futebol de campo, sempre reivindicou a questão dessa limitação de substituição no futebol de campo. Ainda não é ideal, né, se a gente for colocar que os outros esportes coletivos, as substituições são infinitas, ou seja, o jogador pode entrar e sair quando ele bem entender da partida, né? Seria o ideal no futebol de campo também ter esse tipo de comportamento. Por quê? Os velhinhos lá da FIFA, como a gente chama, né, eles têm uma cabeça mais antiga,
e eles não entendem, né, que o futebol de campo ele modernizou. Antigamente o futebol de campo você conseguia jogar, e enquanto a bola estava no lado direito do campo, o pessoal que estava mais do lado esquerdo dava uma descansada, tomava um fôlego, entendeu? Era um outro tipo de futebol jogado. Hoje em dia você já não joga futebol de campo assim. Boa noite aí, Bebeu. Valeu. Você já não joga mais futebol de campo assim, você joga em 30 metros, digamos assim. Né? Você joga, quem acompanha futebol, principalmente europeu, e o brasileiro, a partir do Flamengo, está se tornando isso também, é uma faixa de 30 metros dentro de 105, onde há uns blocos, né? Quando o time ataca e defende, todo mundo vai, todo mundo volta. É mais ou menos uma partida de futsal dentro do futebol de campo. Então, o futebol de campo ele se tornou muito físico. Então, assim, a necessidade do aumento das substituições é evidente, né? Eu dou como exemplo a partida que marcou a volta do Arsenal contra o Manchester City no campeonato inglês, onde em poucos minutos o Arsenal perdeu 2 jogadores por contusão, inclusive um deles, o Pablo Mari, que jogou no Flamengo aí na temporada passada, rompeu os ligamentos, não vai jogar mais até o final da temporada europeia, talvez só volte lá para outubro. E assim, mostra que principalmente nesse período de readaptação dos jogadores ao futebol, vai ser necessário realmente essas substituições. Aí você imagina nesse jogo aí do Arsenal, se só tivesse as 3 substituições, onde com menos de 20 minutos, se eu não me engano foi antes dos 20, as 2 trocas, né, o técnico ia ficar com uma substituição para o resto do jogo, sendo que ele também, de repente, ia até ficar com essa substituição guardada, porque podia ser que mais algum jogador estourasse, entendeu? Então, essa decisão foi acertada das 5 substituições, repito, acho que ainda não é o ideal seria liberar para que os jogadores pudessem entrar e sair conforme a necessidade dos times. Eu acho que ia ser bom para todos os times, porque você pega uma questão como as 5 substituições, como o time do Flamengo, onde os jogadores que estão no banco têm qualidade equivalente àqueles que estão jogando. Então você tira o Bruno Henrique, bota Michael, né? Você tira o Gabigol, bota o Pedro, né? Você tira o Gerson, bota o Thiago Maia. A disposição do time fica mais ou menos a mesma. Quem sofre é outro time que não tem tantas reposições, né? Então, assim, se pelo menos fosse dado a outro time a chance de alguns jogadores descansarem, digamos, os titulares, e voltarem 10, 15 minutos depois, talvez fosse uma situação interessante para esses times menores que têm pouco elenco. Mas, enfim, o jogo em si foi todo do Flamengo, né? Voltando a falar ainda um pouco do jogo, o jogo foi todo do Flamengo. Em nenhum momento o Bangu esboçou qualquer tipo de reação. Repito, o placar de 3-0 foi pouco. Um gol do Arrascaeta, um gol do Bruno Henrique e o primeiro gol do Pedro Rocha com a camisa do Flamengo, né? Em pouco tempo, em 4 minutos em campo, ele fez o gol com a camisa do Flamengo. E é um jogador que eu já venho falando desde antes da paralisação, né, da questão da pandemia, que se ele tiver a oportunidade de ter uma rodagem maior no Flamengo, tanto ele quanto o Pedro, eles vão dar muita alegria à torcida, porque são 2 jogadores extraordinários. Agora eles deram azar de estar num time que tem Bruno Henrique e Gabriel, né? Então tem que realmente esperar a vez, mas quando entram, geralmente eles dão conta do recado. Não estou lhe ouvindo, Gerson Almeida. Estou sem retorno seu agora, viu? Gerson, não estou lhe ouvindo. Se você estiver me ouvindo aí, não estou ouvindo você. Tá mudo aqui. Não sei se o pessoal em casa está lhe ouvindo, mas eu não estou.
Gerson? Gerson? Oi. Agora sim, não estava lhe ouvindo. Não estava lhe ouvindo. Foi mal aí, meu irmão. Belezinha, então vamos lá, vamos continuar aqui a programação, beleza? A gente falou agora sobre o assunto, desculpa porque a pessoa não estava ouvindo aqui realmente, a pessoa estava me comunicando aqui pelo WhatsApp porque não estava sendo o nosso áudio, pelo menos o meu áudio, o seu estava de boa. Mas, bom, beleza. Falamos sobre a volta do futebol, né, o retorno das atividades esportivas no país. Falamos também sobre o Flamengo e Bangu, né, que reabriram aí o Maracanã com um misto de sentimentos bons e ruins. Passamos agora então a nosso segundo tema, a segunda pauta, medida provisória. Qual é essa não, né, Miguel? Isso. Vamos lá. Vamos lá, medida provisória assinada por Bolsonaro, que pode virar lei, vai ser um divisor de águas no que diz respeito a patrocínios, né, dos clubes e direitos de transmissões no país. É com você, Miguel Boetti. Vamos explicar isso aí pra galera, né, Jéssica? Porque foi uma questão que aconteceu ontem. Tira o retorno aí, Jéssica, que fica melhor. Quando você for falar, você volta. Pronto. Porque senão dá retorno aqui pra mim. Foi uma questão que aconteceu ontem, que o Bolsonaro acabou fazendo essa medida provisória, que muitos costuraram aí que foi uma politicagem na qual o Flamengo teria sido favorecido, né, que o Flamengo fez aquela visita lá ao presidente, né, e só fazendo um parêntese aqui antes de entrar nessa pauta exatamente da medida, a questão é a seguinte: ontem a gente teve um jogo no Maracanã, tira o retorno, Jéssica. Tá ecoando a voz aí. Vamos lá. Tira o retorno, Jéssica. Ainda? Tá. Pera aí. Coloca teu microfone mutado, quando você for falar, você desmuta. Pronto, belezinha, já foi. Foi não que eu tô lhe ouvindo? Foi, caralho. Meu irmão, você quer. Liga não, galera, ao vivo é isso mesmo, viu? Pelo menos é a resenha dos bastidores. Pronto, agora deu certo, agora tá beleza. Então vamos lá, só terminando essa questão aí da volta do futebol, ficou meio esquisito, porque assim, teve muito protesto, na qual eu até fico solidário a respeito do hospital de campanha que tem ao lado do Maracanã. Então ficou um anticlímax, porque enquanto estava rolando a bola, como se nada tivesse acontecendo, para entreter quem estava em casa, tinham pessoas falecendo do lado do jogo ali, né, do lado do Maracanã, tem um hospital de campanha, e até fizeram piadas maldosas, né, memes tipo Flamengo 3, óbito 2, né, porque 2 pessoas faleceram nesses 90 minutos aí enquanto o Flamengo estava jogando, e é uma coisa que poderia ter sido evitada, né, porque a gente sabe muito bem como é que é essa situação, né, de você, no meio de uma pandemia, você tentar forçar uma barra para voltar à questão do futebol. Eu repito, eu sou contra, eu acho que não era o momento, né, e você fica suscetível a esse tipo de piadinha, né, é piada ruim para os dois lados, é piada ruim para o lado esportivo, e também acho que não cabe a piada no sentido das vidas, né? Porque mesmo que seja uma piada de protesto, né? um meme de protesto, né? Flamengo 3, óbitos 2, eu acho que é de mau gosto, né? Eu acho que não precisa desse tipo de situação para você poder, né, protestar sobre alguma situação. Então ficou bem chato quem fez essa brincadeira aí de mau gosto, né? Então, só registrando mas realmente foi um anticlímax, né? Porque você, de um lado, está tendo um jogo de futebol, como se o país tivesse uma maravilha, e do outro lado, gente morrendo, né? Ao mesmo tempo. Enquanto a bola estava rolando, tinha gente morrendo. Então, só fazendo esse contraponto aí,
Mas agora sim, né, entrando nessa questão aí da medida provisória assinada pelo presidente, né, lembrando que é uma medida provisória, é a 984 de 2020, que ela é provisória, ela pode cair, né, e ela pode virar lei. E ela virando lei, ela vai ser muito importante aí para o futebol brasileiro em várias frentes, né? Tanto diz respeito quanto ao novo modelo de patrocínios de times, que, por exemplo, um dos artigos da lei, inclusive, ontem eu vi algumas lives especulando que o Flamengo também teria participação nesse artigo da lei, né, que o Flamengo teria induzido o presidente a colocar esse artigo na lei para que o Flamengo pudesse ser beneficiado com o patrocínio da Amazon Prime, né? Porque o Flamengo poderia estampar a Amazon na sua camisa, mas não poderia estampar a Amazon Prime, porque diz respeito a um streaming de net, tipo como se fosse um Netflix, um YouTube, né, um canal de TV, onde era proibido por lei, né? E se a gente for voltar na história, quem for mais antigo aí vai lembrar, quem for novinho não vai saber, mas eu falo aqui, quem tiver lembrado daquela final da Copa João Avelange 2000, entre Vasco da Gama e São Caetano, onde o Vasco, na época presidido pelo Eurico Miranda, ele foi para campo e por protesto, né, do Eurico, que estava brigado com a Globo, porque naquele tempo a briga da Globo não era com o Flamengo, era com o Vasco. E o Eurico Miranda, ele mandou o Vasco para campo com a logomarca do SBT. Isso aí ficou muito famoso. Se vocês que não acompanharam o jogo ao vivo forem no YouTube qualquer hora e botar lá Vasco e São Caetano, decisão 2000, vocês vão poder tirar essa prova. A final foi disputada o Vasco com a camisa do SBT, né, fazendo merchandising do SBT na Globo. O Eurico Miranda mesmo disse que não ganhou nada, fez só de pirraça. E a Globo naquela época, como tinha a aliança política em Brasília, ela conseguiu costurar através dos parlamentares uma lei que impedia esse tipo de, digamos assim, brincadeira, né? E desde lá, dessa época dos anos 2000, as equipes foram proibidas, né, de colocar, por exemplo, o Corinthians, se quisesse, né, colocar um patrocínio da Rede Record, não poderia porque o jogo passava na Globo, né? Então o contrato não permitia, junto com a lei, que isso acontecesse. E essa medida provisória do Bolsonaro, que pode virar lei, ela acaba com isso. Então a gente pode ter uma situação inusitada, por exemplo, o Flamengo não fechou com a Amazon, o Flamengo fechou com outro patrocinador, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas se alguém fechar, vamos supor, com uma Netflix da vida, para ter uma Netflix estampada na sua camisa, vamos supor que o Vasco feche um patrocínio com a Netflix, o Vasco vai poder usar lá, Netflix, segunda-feira, estreia a série tal, né? Ele vai poder fazer essa campanha. Quando for no outro mês, ele usa outra camisa com outra foto de outra série que vai estrear, ou de outro filme, né? Então, assim, isso aí foi um dos precedentes da lei, né, dessa medida provisória que está para virar lei. Boa noite, André. Boa noite, Jeane Santos. Boa noite, Bebeu. Obrigado aí pela audiência de vocês. Então, assim, abriu-se o precedente na lei, né, tirou essa questão dessa lei, né, que foi imposta lá nos anos 2000, né, que a Globo tinha esse poder político, e agora caiu por terra, caiu como medida provisória. A medida pode ser cassada, mas se virar lei, a gente pode ter situações inusitadas como essa de novo, de um time, de repente, ir na cara da Rede Globo, com o jogo transmitido pela Globo, e botar lá uma logomarca da Rede Record, né, ou da Netflix, ou do próprio SBT, porque é um dos itens da nova medida provisória do Bolsonaro, que, repito, pode cair a qualquer momento, porque é uma medida provisória, mas em virando lei, aí vai complicar para alguns setores aí e vai facilitar para alguns times que vai ter uma, digamos assim, um pouco de facilidade de conseguir arrecadar através das suas camisas, né? Porque tinha digamos assim, um limitador, né, através dessa lei. Boa noite, Rosendo. Satisfação em tê-lo aí na live. Então vai, digamos assim, facilitar um pouco, porque esses times que tinham esse limitador, eles vão poder correr atrás de 100% de patrocínios. Eles não vão estar preocupados que tem um contrato em vigência com a Globo, né, com a organização Globo,
que eles não podem, de repente, pegar um patrocínio da Amazon Prime, ou da Netflix, ou do próprio YouTube, ou de um canal aberto de televisão, né, que queira botar não só a sua logomarca, mas até uma simples atração, né? Vamos supor que a Record queira botar na camisa de um time que vai estrear uma novela nova daqui a tantos meses, né? Então isso é um dos artigos da lei, né, que se for colocada para frente, vai facilitar muito, né? Lembrando que é uma lei que ela vai depender de votação no Congresso e na Câmara, e assim, eu não acredito que seja uma coisa para agora, porque a urgência do Brasil não é essa, né? A gente está com um monte de problemas para ser resolvido na esfera da saúde, da economia e de tantos outros desmandos que a gente está tendo no Brasil, que eu acho que essa questão dessa medida provisória virar lei, dependendo dessa votação, ela não vai acontecer agora. E falando ainda de contratos, né, essa medida vai, digamos assim, ajudar o Flamengo por enquanto, né? Porque o Flamengo é um dos times que não tem contrato com a Globo, então ele pode negociar, por exemplo, o próximo jogo dele como mandante. Pode ser na Bandeirantes, pode ser na Record, pode ser no SBT. Se ninguém quiser comprar, vai ser na Flá TV, né? Então, esse aí é um ponto já da lei favorável. Só que para quem já tem contrato em vigência, e a maioria dos times já está amarrado com a Globo, inclusive em termos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem gente amarrada até 2024, essa lei não vai atingir, porque ela só vai valer a partir dos próximos vínculos, né? Então é bom esclarecer isso para a galera, porque teve muita gente comemorando de forma antecipada, achando que, por exemplo, a partir de agora vai ver o jogo do Palmeiras na Palmeiras TV, o jogo do Corinthians na TV do Corinthians, e não vai ser assim. Isso pode acontecer futuramente, mas para quem já tem contrato em vigência com qualquer emissora, ele vai ter que ser respeitado, os direitos de exclusividade vão ter que ser respeitados, tanto é que ontem a Globo teria a opção de passar Flamengo e Bangu, né, porque os direitos eram do Bangu e o Bangu disse que poderia passar tranquilamente, só que a Globo de pirraça não aceitou passar. E aí tem um motivo também, que a gente vai levantar aqui, uma historinha rápida, que foi do último jogo, antes da paralisação, entre Flamengo e Portuguesa, que o GE transmitiu e também a Flá TV transmitiu. E naquela oportunidade, o pico de transmissão da Flá TV foi de 1 milhão de pessoas assistindo, enquanto a GE, né, não chegou a 200 mil, né, 5 vezes menos. Então a Globo ficou abismada com aquela situação, né, viu que não tinha como concorrer, né, os flamenguistas fizeram aquilo até como não só um protesto contra a Globo, mas também uma forma de favorecer, né, a sua mídia oficial no YouTube, né, não só dando relevância, dando audiência, mas a galera se inscrevendo no canal, né? Então, assim, tanto é que o Flamengo hoje é um dos times que mais tem pessoas inscritas aí em mídia social. Então, tudo isso conta, e essa nova lei que está sendo criada aí, costurada, essa medida provisória, vai ajudar bastante os clubes, e tem gente dizendo assim, mas também pode ser um tiro no pé, né? Em que sentido? Vamos supor que o Flamengo jogue 19 partidas como visitante no Campeonato Brasileiro sob a ótica dessa nova lei, né? E não receba nenhum real da Globo por isso, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer dos 19 times mandantes acertarem o seu jogo com a Globo, né? E o Flamengo, como visitante, não tem um real desse dinheiro. Pode acontecer. Eu acho muito difícil, mas pode acontecer, né? Porque toda a história tem dois lados. Aí, outra coisa, disseram que os times menores, né, principalmente times de Série C, Série D, até Série B mesmo, seriam muito desfavorecidos com isso. Mas eu já não concordo, né, porque eu acho que, por exemplo, se você pegar a realidade aqui do Rio Grande do Norte, onde você tem um campeonato potiguar que não passa em lugar nenhum, às vezes, né, a TV Cabugi, ela passa as finais, né, e até 2 temporadas atrás o Esporte Interativo passava o campeonato potiguar, só que o Esporte Interativo não existe mais, né? Então, assim, o que impede, né, esses times aí de negociarem individualmente as partidas dos seus times dentro do Campeonato Potiguar, com a TV Ponta Negra, com a Tropical, né, e passar pelo menos para o Rio Grande do Norte com um preço acessível,
e os times terem a sua mídia, né? Então, assim, vai favorecer um pouco essa questão também nos times pequenos. Podem não ter um alcance nacional, porque também não tem tanta torcida para isso, mas a nível estadual, eu acho que vai facilitar muito a vida dos times ditos pequenos, né, nos seus campeonatos estaduais, de conseguirem vender, principalmente, vamos supor, aqui no Rio Grande do Norte, o ABC e o América, conseguirem vender as suas partidas para emissoras aqui dentro do estado. Então, eu acho que é uma coisa que vai favorecer muito. Repito, é apenas uma medida provisória, ainda não é lei, mas se virar lei realmente, e a gente ainda vai falar sobre isso aí lá na frente, tem outra pauta sobre esse mesmo assunto, só que com uma abordagem diferente, mas se virar lei vai ser realmente um divisor de águas aí e o fim do monopólio da Rede Globo, né? Porque o monopólio da Globo, ele atrapalha em vários sentidos. Quais? Principais. Para mim, um absurdo que eu falei ontem, essa questão do jogo da quarta-feira, que só pode acontecer às 10 horas da noite porque tem novela, né? Isso aí é um desrespeito com um pai de família que vai para o estádio, acaba o jogo meia-noite, para pegar um ônibus para voltar para casa, um metrô, um trem, chega em casa 1 hora da manhã, 1h30, para trabalhar no dia seguinte, 5h30, 6 horas da manhã. Falta de respeito. Para quem está em casa, às vezes até já é puxado, né? Eu tenho vários colegas que dormem cedo, de 9h30, 10 horas, e quando é dia do jogo do time dele, vou ficar acordado até mais tarde aqui porque meu time vai jogar. Quem é mais aí das antigas vai lembrar que na época que o monopólio não era da Globo, que quem mandava no futebol brasileiro era o SBT, uma época, a Band, a Manchete, o jogo mais tarde que a gente tinha era às 8h30 da noite. Quando dava 10h30 da noite, estava tudo acabado, não tinha mais problema nenhum, né? E a Globo, quando tomou conta, aí fez esse absurdo. Primeiro chegou 9h30, né? Aí de 9h30 empurrou para 9h45 e agora é 22 horas. Então, acabando o monopólio, os times vão conseguir, inclusive, ajeitar essa questão do horário aí, que é uma coisa que os clubes eles não podem hoje brigar por isso, porque como está no contrato, né, que quem assina o contrato é sujeito à televisão, se a Globo quiser botar jogo 3 da manhã, os times têm que jogar, porque está assinado no contrato que tem que ser dessa forma. A partir do momento que os times passarem a negociar seus próprios contratos com outras emissoras, elas vão se adequar também aos horários que os times colocarem. E não vai ter mais esse tal desse jogo aí às 10 horas da noite. Gerson. Beleza, Miguel? Tá me ouvindo aí, Miguel? Tô. Pronto, belezinha. O pessoal está ouvindo a nossa promoção através do aplicativo Radiosnet. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Lembrando que a gente está com a programação até às 21 horas. Você pode participar da nossa programação, tá certo? Pode participar, interagir com a gente nos temas que a gente está abordando agora para você. A gente acabou de falar sobre essa questão aí das medidas, né, provisórias que foi assinada pelo Bolsonaro, e a gente passa agora então para a terceira pauta, né, o terceiro assunto de hoje, ainda sobre a nova MP, né? A medida pode fazer com que nossa liga surja no futebol brasileiro, não é isso, Miguel? Nova liga. A história é o seguinte, assim como a gente teve... Ao retorno, Jéssica. Assim como a gente teve no passado aí o Clube dos 13 administrando o futebol brasileiro, lutando por direitos, né, iguais ou não, né, cada um vai ter uma opinião sobre isso, cada um vai puxar para o seu lado, mas assim como a gente teve o Clube dos 13, e assim como a gente teve também lá Copa União, teve Copa João Avelange, né, onde os clubes rompiam com a CBF e até com a TV para tentar fazer uma coisa diferente, essa nova medida provisória, ela pode fazer com que surjam novos campeonatos, né? É um tema complexo, né? É um tema que seria bom, por exemplo, a gente ter, e eu vou fazer questão de ver se eu consigo trazer aqui, Gerson Almeida, algum advogado, né, que entenda dessa parte jurídica esportiva, para explicar para os amigos, né, dar uma aula aqui, porque eu estou falando aqui de forma genérica e baseada também em algumas lives de pessoas com conhecimento que eu acompanhei
e alguns artigos que eu li, né, mas nada como ter um profissional da área gabaritado para falar sobre, né. Mas tem aqui a notícia. Entenda como a medida provisória publicada por Bolsonaro interfere nos direitos de transmissão e o que pode mudar no futebol brasileiro, né? Então, a matéria aqui é um pouco ampla, só que a parte que chama mais atenção aqui na parte final, quando falam da questão de um surgimento, talvez, de novas ligas, né? Aí eles explicam aqui, ó, esse bloco com 8 times que comercializou aí os direitos de transmissão para o esporte interativo, que nem existe mais, né? O esporte interativo, ele, quem sabe disso, ele funciona hoje através do canal Space e do canal TNT quando tem jogos, né? Digamos assim, que esses canais de filme retransmitem o sinal esportivo para que o pessoal do esporte interativo possa transmitir as partidas, né? E esses 8 times, tem aqui, esse bloco de 8 times comercializou os direitos de transmissão para televisão fechada anos atrás, né? Desde 2015 ou foi 2016 que esse contrato já estava assinado. E a empresa americana não tem mais interesse no futebol brasileiro, né? Que eu falei, o canal foi até vendido e não existe mais. E depois do negócio fracassar, a questão ainda se agravou mais pela questão do coronavírus. Nas regras da Lei Pelé, antes da modificação, a Tânia havia comprado um pacote com 56 partidas. Essas 56 partidas que eles falam aqui são os confrontos dos 8 times, dentre eles, dentro do Campeonato Brasileiro, em turno e retorno, né? Então, assim, por exemplo, vai jogar Atlético Paranaense e Bahia, eles podem transmitir. Vai jogar Ceará e Curitiba, eles podem transmitir. Vai jogar Santos e Palmeiras, eles podem transmitir. Agora, se for passar, por exemplo, Santos e Grêmio, aí o esporte interativo já não pode transmitir. E ano passado a gente teve um pequeno entreveiro aí com o Palmeiras, porque o Palmeiras não assinou com a Globo, então alguns jogos do Palmeiras não eram transmitidos em lugar nenhum, principalmente nas primeiras rodadas do Brasileiro, quando o Palmeiras jogava com algum time que era contrato da Globo, por exemplo, aquele Palmeiras e CSA, onde o CSA era um time da Globo e o Palmeiras era um time da Turner, do esporte interativo. Então, nem a Globo podia passar, nem o pay-per-view e nem o esporte interativo. Então, o jogo não passava em lugar nenhum, só por rádio, né? Então, essa nova medida provisória, ela acaba com isso, né? Ela acaba com isso. Tanto é que, se fosse já pela nova lei, a Turner não teria direito a 56 partidas, mas sim a 152, por causa desse direito do mandante, né? O Palmeiras, como mandante, se ele fosse jogar contra o CSA, mesmo o CSA sendo um time com contrato pela Rede Globo, a Turner teria o direito de transmitir a partida. Então, nesse sentido que a Globo está muito preocupada, porque quando uns times vendem os direitos, eles não vão ficar mais tão limitados quanto eram até o último contrato, como eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Quando jogava Palmeiras e CSA, não tinha jogo em lugar nenhum, porque um time era de uma emissora e outro era do outro. Isso aí agora vai acabar. Quando o jogo for Palmeiras e CSA, por exemplo, né, que o CSA caiu, mas dando um exemplo, na casa do Palmeiras a Esporte Interativo poderia passar, e quando fosse CSA e Palmeiras a Globo poderia passar, e estamos conversados, né? E em cima disso, o que está acontecendo? Já tem um movimento nos bastidores, né, para quem sabe, aí, a partir de 2024, com todo mundo zerado, a questão contratual, se fazer um novo modelo de gestão do futebol brasileiro, inclusive pensando em um novo campeonato, com um novo formato. Falam até em campeonato com 32 times, onde alguns times importantes aí teriam uma, digamos assim, uma proteção, né, da entidade, né? Como aconteceu há alguns anos na Argentina. Eu confesso que eu não sei se ainda há esse critério na Argentina, mas na Argentina tinha um critério que os times mais campeões, eles tinham um privilégio, né, para eles caírem de divisão, era mais difícil, né? E querem fazer isso aqui para tentar proteger, né, os chamados times tradicionais, né, os grandes, para que os grandes não caiam de divisão. Mas aí também seria muita incompetência, né? Se a gente botar um campeonato com 32 times e botar proteção para esses times não caírem com 32 times e ainda tiver rebaixamento, aí é porque tem que jogar a Série B mesmo. Mas, enfim, são só especulações a respeito desse novo formato de campeonato, com um novo direito de transmissão, né? Eu queria acabar também com essa questão que hoje existe, do pay-per-view,
que é outro prejuízo que a Globo vai tomar, porque se acontecer esse novo contrato, por exemplo, se o Flamengo for jogar com o Corinthians no Maracanã, vamos dizer que o mandante do jogo é o Flamengo vendeu o jogo para a Record, né? E o Corinthians é o time da Globo, né? Então o jogo do Flamengo vai passar na Record, ele pode ser transmitido para o Rio de Janeiro. Então o pessoal do Rio de Janeiro, ele não teria mais que gastar dinheiro com pay-per-view, né, como acontece hoje. E o pessoal talvez ainda quisesse gastar dinheiro com pay-per-view para ter a escolha do jogo, né? Porque como a TV aberta ela não passa todos os jogos, o pessoal ainda ia comprar pay-per-view para poder, digamos assim, ter a opção de, não quero assistir Flamengo e Corinthians, eu quero assistir Internacional e Bahia. Eu sou torcedor do Internacional ou do Bahia, eu não quero assistir Flamengo e Corinthians. O cara tem todo o direito de assistir o que ele bem tem, entendeu? Então o pay-per-view talvez não acabasse por isso, mas pelo menos ia acabar aquela obrigatoriedade de tipo assim, vou comprar o pay-per-view porque quando o Flamengo for jogar no Rio de Janeiro, eu que sou do Rio de Janeiro não vou poder assistir. Isso aí também vai acabar com essa nova medida provisória. Então, assim, resumindo, é uma coisa que foi feita, digamos assim, pela minha ótica, mesmo sendo torcedor do Flamengo, mas isso à parte, mesmo que fosse digamos, uma atitude do dirigente do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do Cruzeiro, é uma atitude que acaba salvando praticamente todo o futebol brasileiro, né? Onde a gente criticou, e eu critiquei bastante, né, a questão da ida a Brasília para a aceleração do futebol, e não retiro essa crítica nesse sentido, da aceleração da volta do futebol, mas o que foi, digamos assim, discutido de forma secundária, que foi essa questão dessa nova lei, né? Os dirigentes do Flamengo, eles deram um chapéu aí na Globo, na concorrência, digamos assim, se aliaram com o Bolsonaro, que já tem problema com a Globo, né? Então deram um olé realmente na Globo e fizeram essa medida provisória que pode virar lei e acabar de vez com o monopólio do futebol na Globo, né? E deixando claro, uma pergunta também que fizeram, se o mesmo jogo de uma equipe pode ser passado em outras emissoras, né? Vamos supor, tá jogando ABC e América, né? E se o ABC ele vai ser transmitido só na Globo. Se o ABC fizer um contrato de exclusividade com a Globo, para que o ABC ganhe mais dinheiro, é igual o patrocínio master em camisa. Se você quer o patrocínio da camisa só com a sua marca, você vai pagar pela camisa toda, né? Se você quer o patrocínio master, mas você deixando aqui as laterais para outras marcas pagarem um pouco menos e também ser exposta, aí você vai pagar um pouco menos, mas você não vai ter exclusividade. A mesma coisa vai ser o direito de televisão. A partir do momento que um time, digamos assim, uma emissora, quiser uma exclusividade sobre um time, ela vai ter que pagar bem caro, para que cubra a oferta das outras emissoras. E se ela não pagar, então vamos supor, se o ABC estiver jogando com a América e o ABC for o mandante, ele quiser que o jogo seja transmitido no SBT, na Globo, na Record, e desde que essas emissoras queiram comprar, o jogo pode ser transmitido em cadeia nacional, entendeu? E aí vão lutar pelo Ibope da partida para ver quem é que tem mais garrafa vazia para vender. Quem tiver a melhor equipe esportiva vai alavancar a maior audiência. Bora, Jéssica. Tá certo, lembrando. Tá ouvindo aí, ó? Tô, pode ir. Pode ir. Pronto, belezinha. Só lembrando ao pessoal que está ouvindo a nossa programação, que o que acontece? Lembrando que aqui o grande âncora da programação oficial é o nosso amigo Miguel Moente, beleza, pessoal? Eu estou aqui só para acompanhar a programação, para colocar na transmissão na web rádio, tá bom? Então, ele que está aí à frente de todo o assunto, né, que está sendo abordado aqui na programação. Eu estou aqui para fazer parte da programação dele, até porque o nome é Programa Miguel Moente Amigos. Hoje teria mais alguns convidados, né, hoje da programação, não? Não, hoje eu não acertei com ninguém, não. O pessoal ficou para segunda-feira. Pronto, beleza. Então, só explicando essa situação aqui, porque tem muita gente que fica se perguntando por que eu fico o tempo todo calado, né? Primeiro que eu não entendo do assunto. Então, já começa por aí.
mas na verdade a grande realidade não é bem essa questão de assunto, porque para entrar no assunto é bem fácil, e o pessoal sabe que é fácil mesmo entrar nos assuntos, mas só que assim, quem explica melhor a situação do que está acontecendo é o nosso amigo Miguel Boente. Ele está à frente da programação, tá? Eu sou aqui para informar aos ouvintes que estão ouvindo a programação aqui pela Web Rádio Gamboa o que está acontecendo, o que está acontecendo na Web Rádio, qual é o programa que está sendo exibido, né, apresentado. E a gente está apresentando aqui o programa Miguel Boente Amigos, hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, né, Miguel? Até às 21 horas tem a programação do Miguel Boente. E a gente passa agora então ao próximo assunto, Miguel Boente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos falar agora sobre o Flamengo, né, Miguel? Assina aí com o novo patrocinador Master por 3 temporadas. Fala, Miguel. Pois é, saiu finalmente aí a questão do patrocinador Master do Flamengo, que estava sendo muito especulada pela mídia, pela torcida e por todos, né? Chegou a se cravar que seria a Amazon. Aí depois chegou a se falar em lojas americanas. Também escutei alguma coisa relacionada à Netflix, né? Inclusive, até engraçado essa questão da Netflix, porque eu estava num grupo lá no Face e tinha uns caras lá revoltados, dizendo que se a Netflix fosse patrocinar o Flamengo, eles iam fazer um baixo assinado para que o pessoal começasse a cancelar as assinaturas, né? Os vascaínos ia começar a assinar. Vascaíno no Netflix não dá não, para dar dinheiro para o Flamengo. Agora que é engraçado que a resenha para o Palmeiras não serve, né? Porque o Palmeiras é negociado pela Crefisa e tem corintiano que vai fazer empréstimo lá na Crefisa, entendeu? Então, é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se a gente fosse por esse lado de porque um time tal é patrocinado por não sei quem, eu vou boicotar a marca, meu irmão, então a gente no Brasil não vai fazer nada, né? Porque isso é normal, né? A gente não pode, eu não vou, se fosse ao contrário, por exemplo, se o Vasco, o time do nosso glorioso amigo Gerson Almeida, chegar e falar assim, vou ser patrocinador aqui, Netflix agora é do Vasco, tá? Eu vou cancelar a minha assinatura da Netflix por causa do time de Gerson Almeida, deixar de assistir as boas séries que passam na Netflix por causa do time de Gerson, né? Coisa de gente infantil, mas eu vi isso, e a gente falando que se o Netflix fechasse com o Flamengo, ia ter gente boicotando a empresa e cancelando a assinatura. Tem doido para tudo. Mas, enfim, tá aqui a notícia. Pode ficar aí, Gerson, com essa sua carinha feia, que não tem problema não. Inclusive, depois, Gerson, na próxima intervenção sua, que você for fazer aí, você faça aí os merchandising da rádio, que você sabe que dessa parte aí eu não sou muito bom, não. Você faz os merchandising aí da rádio, faz a questão dos comerciais, pessoal que tá escutando aí, mandando mensagem, porque nessa parte aí você sabe que eu não sou muito bom, não. Você é que é o cara que sabe vender o peixe aí. Essa parte, do mesmo jeito que você não comenta futebol, eu também não sei vender o peixe, não. Sou meio fraquinho nessa parte. Mas vamos lá. O Flamengo anuncia parceria com o banco BRB, seu novo patrocinador master. O contrato será encaminhado ao Conselho Deliberativo para aprovação e o presidente Rodolfo Landim diz que o clube vai devolver produtos com o banco. É mais ou menos uma parceria que já foi feita com o BS2, onde o BS2 lucrou muito com o Flamengo, né? O BS2 era um banco que praticamente não tinha nenhum reconhecimento, e por conta da torcida do Flamengo, ele passou a operar bem dentro do Brasil, né, da visibilidade. Muitos flamenguistas aí abrindo conta no BS2 por conta do Flamengo, né, de ajudar o clube, porque o Flamengo tinha parte dos lucros aí dessas contas abertas, e com esse novo contrato que o Flamengo firmou agora, também vai ser do mesmo jeito, né? Então, tá aqui a notícia. A diretoria do Flamengo anunciou nesta sexta-feira o acerto com seu novo patrocinador Master, o Banco de Brasília, pelo período de 3 anos. A parceria estabelece um valor mínimo garantido de 32 milhões ao Flamengo, 32 milhões de reais, pelo direito de exclusividade da exploração dos negócios previstos no acordo envolvendo torcedores, imagens, negócio corporativo com o clube. O que isso quer dizer? Hoje em dia, quando você vai patrocinar um time de futebol, graças a essa interatividade de rede social e tudo,
O futebol ele não se permite mais, né? O patrocinador ele não quer mais ser apenas a marca que vai ficar numa camisa aparecendo numa transmissão de televisão, né? Ou numa reportagem onde você está cobrindo um treino coletivo, ou em uma foto, numa capa de jornal, no site. Há muito tempo que as empresas que patrocinam esporte, e isso aí já vem desde isso é uma cultura americana, sempre a gente trazendo as coisas da cultura americana, que é bom para ser imitado, realmente. E essas marcas, elas exploram o poder do torcedor, né? Por que fizeram um leilão aí para patrocinar o Flamengo? Tinha 3 empresas tentando patrocinar o Flamengo, e o Flamengo se deu ao luxo, mesmo numa época de crise, de pandemia, de poder, digamos assim, escolher o seu patrocinador. Porque o Flamengo, boa noite, Rosa, boa noite, Gamboa. Gamboa também está aqui, ó. Gamboa. Então, assim, por que o Flamengo se deu ao luxo de poder ter esse tipo de acordo, de fazer um leilão onde quem paga mais, né, ou que oferece melhores condições, assina? Porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo, e, consequentemente, o maior público consumidor, né? E quando essas empresas elas vão fechar negócio, elas olham muito a questão de Ibope, de transmissão, de interatividade, né? Tudo conta, né? O número de assinantes do Flamengo nas redes sociais, quem segue no Twitter, quem segue no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Retorno. Então, tudo isso aí, o patrocinador ele leva em consideração para assinar com o time. Por quê? A questão que vale ressaltar é o seguinte: o patrocinador ele chega até você através das mídias sociais do clube, né? Então ele chega para você como se fosse um vendedor de porta e oferece o produto dele, né? Ele cadastra lá o site dele, né, para poder vender o produto, né? E tem uma troca, porque o time, né, com o seu torcedor, o torcedor para ajudar o time que já tem aquele patrocínio, então ele podendo, vamos supor, eu vou abrir uma conta corrente, mas espera aí, o meu time tem um banco, né, patrocinando, por que não abrir uma conta nesse banco, né? Então as pessoas vão e levam por esse lado e acabam assinando, né, uma nova conta corrente nesse banco que é patrocinador do time deles. Então a maioria das marcas é desse jeito. A Crefisa no Palmeiras é a mesma coisa. A Crefisa se aproxima do torcedor do Palmeiras como? Se vocês quiserem qualquer coisa na parte financeira, né, fica mais simpático ao torcedor do Palmeiras procurar a Crefisa, né, do que uma outra empresa de empréstimos. Então, por aí vai, né? Então, o Flamengo ele vai ter partido nessas ações aí com esse novo banco, com esse novo contrato, e a partir disso, né, desses próximos 3 anos, e vale lembrar aqui que o valor ele pode ser aumentado, né? O valor do patrocínio ele vai render muito de acordo com o rendimento do time em campo, né? Caso o Flamengo venha a conquistar títulos e disputar outras competições, né? Tem premiações, tem um monte de bônus aí no meio desse contrato que pode favorecer o Flamengo, né? Então, é muito importante. Tá aqui, ó, o Flamengo vai entrar numa série de propriedade e o engajamento de sua torcida, sua participação na mídia social, acabamos de falar, inclusive o espaço master na camisa. Vamos desenvolver com eles uma série de produtos nos quais a gente vai ter participações, produtos financeiros, como seguros, cartões de crédito, entre uma série de coisas. E é importante que a torcida saiba, uma vez isso feito, o Flamengo também terá uma parte do benefício de todos esses produtos, né? O que a gente acabou de falar. A partir do momento que o banco está patrocinando o clube e a torcida adere a esse patrocinador e começa a consumir os seus produtos, o Flamengo também vai ter uma parte do seu custo-benefício, como é normal em qualquer situação de patrocínio. Só que no caso do Flamengo, né, e da empresa que patrocina o Flamengo, no caso agora o banco, esses montantes são, digamos assim, mais vultuosos, porque a torcida do Flamengo é muito grande, né? Então, acaba que a empresa que fecha com o Flamengo, ela tem uma perspectiva maior, né, de conseguir lucro, e por isso também paga mais, né, do que para um outro time médio ou pequeno, né? Então, a questão é basicamente essa.
é o novo patrocinador do Flamengo. Acabou aí a brincadeira, não é a Amazon, não é loja americana, não é Netflix, mas sim é o Banco de Brasília, Gerson Almeida. Belezinha, estamos de volta na programação. Tá aí os comentários com o nosso amigo Miguel Boente. Tá ouvindo o Miguel? Tá tudo ok aí o áudio? Ah, beleza, meu filho. Tá massa, então. Vamos continuar a nossa programação aqui. Miguel, eu confesso que eu fiquei migrando agora aqui nos bastidores com, com você, sabe, cara? Beleza. Eu posso explicar o que é, não, né? Liga aí, meu filho. Se for coisa ruim, ele processa. Não, na verdade é porque a nossa amiga Rosana colocou aqui boa noite, né? Rosana colocou boa noite aí no nosso chat, no nosso Facebook. Também o nosso amigo André Cavalcante. E é Bebeu ou é Bebel aí? É Bebeu. Bebeu, belezinha. Aí abaixo eu coloquei aí nos comentários também, boa noite a todos, né? Aí você foi colocar o alô da Gamboa, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa programação, Miguel. Então, beleza, já falamos agora sobre a questão do Flamengo, né? Que assina um novo patrocinador Master por 3 temporadas. E agora a gente passa a falar também do jogador Natan, da Inter de Milão, ou de Limeira, foi mal. Foi longe agora. Que abandona aí, Miguel, a carreira e se torna pastor. Né? Escutei o chamado do Senhor, diz o atleta. Fala aí, Miguel, sobre a questão do nosso amigo Natan. Rapaz, eu botei essa pauta aqui até pra gente resenhar um pouquinho, porque é uma situação inusitada. Eu já vi casos em jogadores se tornarem pastores, né? Tem o caso do Silas, né? Depois saiu, o Miller também passou por isso aí, né? Já não é um caso inédito, um atleta ele pender para o lado religioso, né? Até assumir uma questão, né? Mas assim, em andamento da carreira, eu confesso que, a não ser que minha memória esteja me traindo, é a primeira vez que ouço falar, né? Então, a história desse rapaz é o seguinte: a Inter de Limeira tem mais uma baixa no elenco, né? O atleta Natan, né, se converteu. Na verdade, ele se converteu não, porque ele já era cristão, né? E acabou, digamos, indo para esse lado, né? O detalhe é que no meio disso tem uma notícia triste, né? Porque ele é primo do ex-jogador Piá, né? Piá que fez muito sucesso aí em grandes times do futebol brasileiro. E para você ver como o jogador de futebol, fazendo um parêntese aqui, não só o jogador de futebol, mas o atleta em si, quando ele é mal assessorado na carreira, né? Quando ele se cerca de pessoas ruins, e ele não consegue fazer o pé de meia dele, mesmo ganhando muito bem, porque é explorado, porque é roubado, às vezes, pela própria família, pelos empresários. E eu fiquei muito triste aqui, eu fui ver essa notícia desse Piá, que eu não sabia disso, né? E ele é primo do Piá, e o Piá já foi preso 3 vezes por furtos a caixas eletrônicos, porque passando fome, foi atrás de tentar roubar para comer. Então, assim, claro que não justifica, né? Porque se o cara tem saúde, né? O cara vai ser até pedreiro para se sustentar, vai fazer qualquer coisa, não justifica roubar. Mas a moral da história aqui é que o cara já teve rios de dinheiro, né? Não vou dizer que ele foi milionário, né? Ele não chegou esse hall de jogadores aí que ganha a cifra de 1 milhão por mês, mas ele foi um jogador que ganhou razoavelmente bem em Corinthians e outros times, e se tivesse uma cabeça boa e talvez não tivesse sido explorado de alguma forma, hoje não tivesse precisando passar por esse tipo de situação, por esse tipo de humilhação, manchando a sua biografia. Mas isso aí é muito comum entre ex-atletas, né? Principalmente do passado, onde os atletas não ganhavam tanto dinheiro quanto ganham hoje. É normal você ver jogadores que foram famosos, aí, artilheiros, inclusive de seleções brasileiras,
em asilos, né, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para ter um dinheiro para comprar um remédio, um negócio. Infelizmente, a verdade do esporte é essa, nem só de glamour, brilho e popstar vive o futebol. Muitas vezes os caras terminam a carreira se aposentando pior do que um aposentado normal que trabalha ali, ganha seu salário mínimo e contribui a vida toda e se aposenta no final da vida. Miguel, infelizmente, quem ganha mais aí é um atleta de futebol ou um pastor? Rapaz, dependendo da situação, se o pastor for esperto e o atleta não for de ponta, o pastor, viu? Olha aí, Miguel, deixa eu falar para tu aqui, ó, nosso amigo Rosendo, dá uma você comentar sobre essa questão de Neymar, que Neymar paga 40 milhões ao Barça. Rapaz, a questão de Neymar, eu vou até procurar depois, eu realmente vi essa notícia, eu não passei por ela hoje, eu tinha programado ela para segunda-feira, que eu vou estar com convidados aqui, porque às vezes eu gosto de dividir opiniões, né? Mas essa questão do Neymar até me pegou de surpresa, Rosen. Eu realmente não sabia disso, passei assim meio por cima nessa notícia, mas realmente eu não fiquei atento a respeito. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Já faz o seguinte, dá uns mexão aí que eu vou ver se eu acho essa notícia aqui, dou uma apuradinha rápida e eu dou um comentário para a Rosen. De bola. Vamos lá então, deixa eu falar para os ouvintes aqui que estão conectados com a nossa programação, lembrando você que a gente está trabalhando aqui no apoio exclusivo do nosso amigo JM Variedades, nosso amigo João, e toda a sua família aí está apoiando nossa programação, apoiando aqui a nossa web rádio, e a gente agradece de verdade ao nosso amigo João aí da JM Variedades, que já está funcionando, tá, pessoal? Você pode passar lá na JM Variedades e conferir o preço e a qualidade do produto. Também estamos trabalhando aqui no patrocínio da nossa amiga Damiana Lanches e Marmitaria. O pessoal que está querendo aqui lanche agora exatamente, é só entrar em contato aí com a nossa amiga Damiana, tem um delivery, tá? A gente vai colocar inclusive agora aqui na nossa tela, aqui no Facebook, para a pessoa que quiser acompanhar aqui, né, a nossa amiga aí, o contato da nossa amiga Damiana, para questões de lanches, é só procurar através desse contato que eu vou mostrar aqui agora para você. Espera aí, só um momentinho aí. Pronto, você já pode olhar aqui abaixo da tela, tá? E vai passar aqui os contatos aqui, tá? Da nossa querida amiga Damiana Lanches e Marmitaria, porque não fornece só lanches, também fornece aí quentinhas a um preço maravilhoso, né? R$ 5,99 e R$ 9,99, tá bom? É só ligar para a nossa amiga Damiana Lanches e Marmitaria, você já tem aí um lanche e um almoço garantido, tá bom? Também a gente trabalha aqui no patrocínio do nosso amigo Veridiano Alves e Marcelo Silva, da GSEC Construções, GSEC Guamaré, Serviços e Construções, exatamente isso. Você que está pensando aí em decorar a sua casa, né? Você que está pensando também aí em fazer construções, é só chamar nosso amigo Eri, né? Ou Veridiano, assim como ele gosta de ser chamado, Veridiano Alves, e também nosso amigo Marcelo Silva. Também tem o nosso grande amigo Jefinho. Já encontrou aí, Miguel? Já. Pronto, belezinha. Só falar aqui que eu estava iniciando, nosso amigo Jefinho também, com um aplicativo massa para você aí, é o Clique Certo, tá bom? Delivery, você pode contratar aí para o gás, né? Água, o que você quiser, é só baixar o aplicativo Clique Certo e falar com o nosso amigo Jefinho, que ele faz tudo por você aí, até suas contas ele paga, beleza? É com você, Miguel Moente. Olhando rapidamente aqui, a reportagem do Jornal Lance foi publicada hoje às 9h30 da manhã. Na verdade, é que o Barcelona tem razão, né? Porque ele assinou um contrato com o Barcelona até 2021, né? A resenha toda começou em 2016 e em 2017 ele teve aí a sua transferência para o PSG, né? E o valor continuou sendo integral, né? Ele queria que o valor fosse integral. Então a questão é o seguinte, aqui, pelo que a matéria tá colocando, né? É o ponto de vista do jornal, aqui do repórter.
No caso, a ação foi bem vencida, né, e realmente o Neymar ele tem que devolver o dinheiro de forma justa aos cofres do Barcelona. Então, o que deu para apurar, eu não gosto de apurar só uma fonte, Rosendo. Eu gosto de ver sempre outras opiniões de outros sites, para você fazer uma mescla de duas, três opiniões diferentes, porque às vezes de um repórter para o outro, de um analista para o outro, você tem uma divergência e você consegue analisar e reter o que é bom. Mas pela forma com que foi escrito aqui no Jornal Lance, realmente o jogador do Barcelona, na época, né, o Neymar, ele agiu de má fé, né, e a gente sabe que má fé do Neymar, na verdade, vem do Neymar pai, né, porque o pai do Neymar é uma desgraça. Eu comparo ele à questão do Assis com o Ronaldinho Gaúcho, né, que é um câncer na vida do cara. O Neymar pai também é um câncer na vida do Neymar. Então, na minha opinião, pelo que eu vi aqui, eu repito, baseado em apenas uma fonte, gostaria de ver outras fontes, mas posso me aprofundar ainda sobre isso na segunda-feira, vendo outras fontes, mas a questão do Barcelona foi bem colocada. O Barcelona mereceu esse ganho aí na justiça. Bebeu também colocou uma situação aqui, acho que ele estava falando a respeito dos jogadores, muitos só se cuida depois que para. Aí é tarde. Conheço muitos colegas que jogavam muito, mas não se cuidavam. Depois que pararam no profissional, aí estão se cuidando para ir para no amador. Pois Bebeu, infelizmente, eu vou tirar um exemplo até aqui próximo da gente, não vou citar nomes, né, para não ser indelicado, mas, assim, o cara às vezes tem uma certa fama e ele se cerca de certas pessoas que querem usufruir o que o cara tem para dar para ele, entendeu? É pagar aquela rodadinha de cerveja, pagar um churrasquinho no final de semana, né? Aí quando o cara tá por cima, quando o cara paga tudo para você, ele é seu amigo. Aí no dia que ele nega, aí ele não presta. E como muitos preferem ficar cercado de pessoas, mesmo que seja falsa, ter aquela falsa popularidade, aí o cara vai bancando esse tipo de situação até não poder mais. E aí você ainda tem também membros da família, às vezes tem casos aí de não só jogadores, mas artistas também que se envolvem com pessoas que depois... enfim, né, se a gente for entrar em méritos aqui de vida pessoal das pessoas, fica meio chato, mas tem muitas maneiras de você entender por que um atleta ele acaba ficando nessa situação no resto da vida, né? Principalmente a galera mais antiga, né? A galera que jogou aí nos anos 60, anos 70, é muito comum a gente ver notícias aí, né, às vezes reportagens, matérias exclusivas de algumas emissoras, tratando, fulano está no asilo, precisa de ajuda, é cego, né, tá com isso, tá com aquilo, né, e não tem assistência da família, porque a família já sugou tudo, não tem mais o que sugar do cara, e aí o cara já não presta, já tem que ir pro asilo, porque é uma pedra no sapato. Aliás, como é todo idoso no Brasil, né, a maioria dos idosos aí tem esse tipo de desrespeito, o cara dá carinho pros filhos, pros parentes, a vida toda, mas na hora que eles precisam, né, da retribuição, do cuidado, não tem da exata forma, né, são jogados para escanteio. Quantos casos a gente conhece aí durante a vida que a gente ouve falar sobre isso, né, de distratos aí a pessoas idosas que são pedra no caminho dos outros. Mas, enfim, né, deixar para lá que é um tema que revolta. Quem ganha mais, pastor ou jogador, depende se for o Neymar. Neymar realmente é um popstar, né? Eu acho que a pergunta foi no sentido dos enganadores da fé, né, que ficam aí explorando pessoas, né, para conseguir ganhar dízimo, trízimo, né, oferta e tudo que mais convém, né? Então, eu acho que nesse sentido, se você comparar com um jogador normal, que não é milionário, é claro que o pastor vai ganhar mais. Mas se você for botar esse top 10, top 20 do mundo aí dos salários dos jogadores de futebol, com certeza os jogadores de futebol são infinitamente mais bem-sucedidos, né? Isso para não falar de outros esportes, né? Eu estava vendo na semana passada que o LeBron James comprou uma casa de 223 milhões
de reais lá na cidade dele, lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, são os caras que ganham absolutamente bem, né? E é um dinheiro honesto, é um dinheiro de trabalho, é um dinheiro que você tem que dar os parabéns para quem ganha esse tipo de coisa, porque é o só do cara, né? Não cabe contestar. Eu vejo, às vezes, pessoas, eu estou fugindo um pouco do tema aqui, mas eu estou aproveitando esse gancho, porque às vezes eu vejo pessoas falando, porque jogador de futebol não faz nada e ganha tanto. Primeiro, tem algumas pessoas que têm que entender uma coisa. Só de 3 a 5% dos jogadores de futebol ganham salários acima de 50 mil reais. Né? O resto ganha 10 mil, 5 mil. Muitos são assalariados, vão para treino aí de bicicleta, de busão, né? Vão a pé, dependendo de se morar perto do CT. Então, assim, essa máxima também que jogador é celebridade, que ganha horrores de dinheiro, não é bem assim. Né? Isso aí só acontece na gama da estrutura bem alta realmente do futebol, dos clubes grandes, né? E dos jogadores que recebem muito. Até mesmo nos próprios clubes grandes, você tem disparidade de salário. Né? Enquanto um ganha 2 milhões, tem outro que ganha 20 mil, 30 mil. Né? Então, assim, a gente tem que saber direitinho, calcular como é que funcionam essas coisas aí de rendimento, porque você não queira comparar o salário do jogador do Flamengo com o jogador da Portuguesa da Ilha. Então, são coisas completamente diferentes e o futebol é formado por todos. Né? Os campeonatos para acontecer, eles têm os grandes, mas tem os pequenos também. Né? E todos deveriam ter o mesmo tipo de ajuda. Eu já tratei muito disso aqui na segunda-feira, quando eu fiz a live, né, de como os clubes pequenos do Brasil eles são abandonados, principalmente pela CBF. A prova é que a CBF aí fez uma linha de crédito para times da Série A e da Série B e abandonou os times da Série C em diante. Né? É como se o Flamengo ou o Palmeiras precisasse do dinheiro da CBF para alguma coisa. Quem precisa, como eu falei, é o São Raimundo de Manaus, é o ABC, é o América, é o Potiguar de Mossoró, né? É o Fluminense de Feira de Santana, é o Sergipe, é o CSA, o CRB, né? São esses clubes aí, o Linhares, o Bangu, o Olaria, o América de Rio Preto, a Inter de Limeira. São esses times aí que precisam de dinheiro. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, né? Não é o Cruzeiro, que só está nessa situação porque acabou se colocando numa crise aí por causa de um monte de dirigente safado que acabou com o clube. Né? Então, quando a própria entidade máxima do futebol, que é a CBF, não sabe cuidar dos clubes, quem somos nós para tentar angariar alguma coisa? Gerson? Beleza, Miguel, estamos de volta na programação. É isso aí, pessoal. A gente está falando agora sobre essa questão aqui do Neymar, né? Que surgiu sobre a questão do pastor e tal. E já misturamos o assunto. Vamos agora, então, para o nosso próximo tema, Miguel. O próximo tema aqui na programação. Agora são exatamente 20 horas e 16 minutos aqui na melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Gamboa. Pessoal que está ouvindo aí, está acompanhando nossa programação através das plataformas do nosso amigo Guamaré em Dia. Muito obrigado pela companhia. Nosso amigo Josimano com essa parceria legal com a nossa web rádio. Também o Edilmar Medeiros, com o programa, com a parceria aí na plataforma do blog Guamarense. Também está conectado aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Nosso amigo aí, ligado com a programação, obrigado pelo carinho. Grande Marujo também está ouvindo aí a gente aí, viu, Miguel? Através do aplicativo Rádios.net, está curtindo aí a nossa programação. Deixa eu ver aqui o próximo tema agora, Miguel. Rapaz, não estou conseguindo ler daqui, Miguel. Minha visão está terrível. Próximo tema aqui, esse aqui é o sexto. Isso, é o sexto. Leia aí, Miguel. STJD quer que Peste, Botafogo e Fluminense entrem em entendimento em mediação judicial. Pronto, belezinha. Detona aí os assuntos, meu querido. É com você. Belezinha. Tá aqui, ó. Em resposta ao recurso de Fluminense e Botafogo contra a decisão do retorno imediato do Campeonato Carioca, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, determinou que seja adotada para este caso
uma medida cada vez comum no ambiente jurídico fora do esporte, a mediação judicial. Uma sessão virtual será realizada nesta sexta-feira, às 18 horas, ou seja, enquanto a gente está conversando aqui, o desenrolar dos fatos aí estão acontecendo, né, e Fluminense, Botafogo e Ferj devem estar quebrando pau para resolver a situação. E qual é a situação? Para os amigos entenderem. Eu já falei, vou repetir aqui de novo, eu não sou a favor da volta do futebol nesse momento, mas já que voltou, a gente tem que analisar por todos os pontos, né? Fluminense e Botafogo estão alegando que não tiveram tempo hábil para retornar aos treinamentos, para retornar ao futebol, e que mesmo que eles entendessem, principalmente o presidente do Botafogo, ele deu essa declaração no canal Sport TV, mesmo que eles entendessem que haveria o tempo para esse retorno, eles não queriam voltar, porque, segundo eles, não discordo totalmente do que foi dito, né, a questão da saúde, não, porque a gente queria preservar os atletas, preservar os funcionários do clube, e essas coisas aí, beleza. Mas eu acho o seguinte, tem outro lado da moeda. Se as federações que são envolvidas com os campeonatos entram em consenso com o governo, prematuramente ou não interessa essa parte. O que eu estou querendo chegar aqui é a parte contratual das equipes e com o regulamento. Se o regulamento rege que quem mandou no campeonato é a federação, e a federação, tendo o aval do governo, ela pode gerir o campeonato, né, se ela tiver autorização para botar o campeonato para frente, então não cabe a quem está dentro do campeonato contestar datas, né? A questão é essa. Foi feita uma votação, né, onde Fluminense e Botafogo foram contra o retorno, né? Segundo a versão do presidente do Botafogo, ele teria pedido mais 10 ou 12 dias e não foi aceito. E por causa disso, a questão acabou virando, assim, na verdade, um embate quase que institucional. Quem sabe muito bem dessa história desde o ano passado é que, principalmente o Botafogo, ele tem uma rusga com o Flamengo, né, por conta aí de um passado de rivalidade. E ano passado, eu não sei se os amigos vão se lembrar, o Botafogo, inclusive, se negou a abrir o estádio Nilton Santos para o Flamengo fazer partidas lá. E o Flamengo teve que jogar em outros lugares por causa de picuinha com a direção do Botafogo. Depois acabou normalizando, ficou tudo bem. Mas, assim, o que dá a entender é que Fluminense e Botafogo também estão levando essa questão do campeonato para um lado político, para tentar arranhar a imagem do Flamengo, principalmente, que foi o que puxou a fila para a volta do futebol no Rio de Janeiro. Já disse, sou contra a volta do futebol. Agora, já me posicionei, inclusive, contra o Flamengo nesse sentido, mesmo sendo torcedor, mesmo gostando de assistir os jogos, mesmo me empolgando. Ontem fiquei aqui, mesmo só no áudio acompanhando, achei interessante. Mas a questão não era para esse tipo de coisa estar acontecendo. A verdade é que o Fluminense e o Botafogo estão de birra com a federação. O Rosendo está colocando aqui. O problema é que o Fluminense e o Botafogo estão lisos, estão sem dinheiro, né, estão com um monte de problema, mas não é parado que vai resolver. Pelo contrário, se ficar parado, vai ser pior. Se ficar parado, aí é que não entra nada, né? Porque qual foi a preocupação do Flamengo em voltar para o futebol de forma imediata? Que não é só a preocupação do Flamengo, é a preocupação de outros times também. Inclusive, o Palmeiras também. Só que o Palmeiras, ele tem uma postura covarde. O presidente do Palmeiras, ele é covarde. Ele fala uma coisa pela frente e outra por trás. Porque o Palmeiras, ele tem a mesma preocupação do Flamengo. Em que sentido? O futebol europeu voltou, certo? Voltou com a corda toda. E a preocupação dos dirigentes do Flamengo, que também é do Grêmio, do Internacional, do próprio Palmeiras, era o quê? Era que os jogadores que estão aqui no Brasil parados fossem aliciados pelos clubes europeus e fossem para lá, né? Ou emprestados, ou vendidos a preço de banana, e a preocupação era essa. Por isso, uma necessidade maior de que se retornasse o campeonato. Então, esse para mim foi o principal ponto da volta prematura, né? Inclusive,
o Marcos Braz ele deu uma meio que declaração nesse sentido, né, que ele estava muito preocupado com o futuro do elenco, caso o futebol brasileiro prolongasse muito a sua volta, né? Alguns estavam querendo a volta só para setembro, né, que pelo lado de saúde, talvez fosse o mais correto, né, pensar em futebol somente a partir de setembro, né, de repente voltando a treinar em julho e as competições retornando em setembro, mas pelo lado de vista empresarial, pelo lado de vista dos clubes, a necessidade de manter o seu plantel, né, por isso a questão de voltar. Aí muitos dizem assim, o Flamengo vai ganhar dinheiro, não sei o que. Primeiro, o Flamengo não tem contrato de TV, com nenhuma emissora para passar o Campeonato Carioca, né? O Flamengo, quando abre o Maracanã, ele é gestor do Maracanã. Sem público, ele tem um prejuízo enorme quando ele abre o Maracanã. Tanto é que o Fluminense também é gestor do Maracanã. E eu lembro de um jogo que o Fluminense fez na Copa Sul-Americana, que ele botou uma promoção, que ele precisava da classificação e colocou o ingresso a R$5 e a meia a R$2,50. E eles conseguiram colocar lá quase 50 mil tricolores nesse jogo, e mesmo assim o Fluminense ainda ficou com prejuízo de R$35 mil, né, porque o ingresso foi barato. Então, assim, você imagina não ter ninguém no Maracanã. O Flamengo está pagando para jogar, apesar do mando ser do Bangu, como o Flamengo é gestor do Maracanã, quem está pagando é o Flamengo. Então, assim, a gente tem que calcular todas as situações para poder emitir uma opinião. Outra coisa que eu achei bastante covarde foi a postura de alguns cronistas lá do Sport TV, mas que também faz parte, porque como o Sport TV é do Grupo Globo, eles estão com a orientação de cima para baixo, do mesmo jeito que tem orientação, às vezes, de cima para baixo para, de repente, perseguir o governo, na opinião de alguns, mas nessa situação do Flamengo é óbvia, né? A narrativa de cima para baixo destruam a reputação do Flamengo enquanto vocês puderem. Né? O Spindel foi lá, dirigente do Flamengo, numa entrevista no Sport TV, se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira, e ele foi perguntado, não apertaram ele em nenhum momento, né? Só teve a Bárbara Coelho lá que fez uma pergunta mais voltada no sentido, o que você acha de ter futebol do lado do hospital de campanha? Ele deu lá a resposta dele, mas o tal do Cerezo, principalmente, né, que é um covarde, né, ele não falou nada. Aí quando foi no outro dia, que o cara não estava lá para responder, ele começou a atacar, né, chamar o presidente do Flamengo de mercenário, chamar a torcida disso e daquilo, né, uns caras que não tem coragem de peitar o dirigente numa entrevista ao vivo, mas para falar besteira por trás, né, tem uma disposição danada. Entendeu? Então, assim, esse tipo de imprensa, junto com esse tipo de dirigente de Botafogo e Fluminense, porque claramente é uma situação de birra. Eu entendo, volto a repetir, não é hora para voltar ao futebol, beleza, mas já que foi acordado de voltar, vamos seguir os protocolos. Por que não botou o pessoal para treinar e bota o pessoal para jogar? Né? Quer fazer uma guerrinha? Tudo bem que o Campeonato Carioca ele não vale nada. O Campeonato Carioca ele é um torneio que não influi nem contribui. Né? Aliás, eu não entendo também o porquê, tirando essa parte aí do elenco, né, da necessidade de botar os elencos para rodar, eu não vejo a necessidade desse Campeonato Carioca existir mais, entendeu? Ele podia até ser suspenso aí, né, e ser jogado no ano que vem, fazer só as finais, mas, enfim, é o que temos para agora. Mas, voltando a dizer, da minha parte, eu acho que o futebol não deveria voltar. Né? Eu estou atualizando aqui as notícias para ver se tem alguma novidade a respeito dessa reunião, que estava marcada para as 18 horas, para ver se sai algum resultado, mas não estou achando. Então, ou a reunião ainda está rolando, né, ou então os principais sites aqui ainda não atualizaram a situação da reunião para ver se teve algum tipo de mudança. Né, mas fica aí a questão do STJD, né, com essa sessão de reconciliação aí, tentativa de conciliação de Botafogo, Fluminense e FERJ, né, porque o cenário hoje é o seguinte: Botafogo e Fluminense têm jogos marcados para segunda-feira e a FERJ já falou, se for hora do jogo e não tiver jogo, é WO. Né? E o Botafogo já avisou, através do seu presidente, em entrevista, que ele não vai abrir o estádio para a imprensa, não vai permitir que o time visitante entre,
se o time visitante quiser usar as instalações do Newton Santos para treinar, ele vai autorizar, mas em nenhum momento o Botafogo vai se apresentar para jogar. Então, essa questão que a gente está esperando desenrolar hoje, se essa postura do presidente do Botafogo, aliado com a do Fluminense, que tem a mesma narrativa, vai continuar, se realmente na segunda-feira vai ter jogo com o WO, se vai ter jogo, ou se de repente a FERJ que vai, digamos assim, dar o braço a torcer e remarcar os jogos de Fluminense e Botafogo para uma próxima oportunidade. Gerson Almeida. Beleza, Miguel. Miguel, com relação aqui ao diretor do Corinthians, que traça prazo aí para evitar a sanção da FIFA, né? E fala de demora por dinheiro de Pedrinho. Como é que é isso aí, Miguel? Estou vendo aqui, a questão é o seguinte, diretor do Corinthians traça prazo para evitar a sanção da FIFA e fala de demora por dinheiro de Pedrinho, né? Porque eles estão... a mesma coisa que a gente vai falar do Vasco daqui a pouco, que infelizmente, é uma prática que ainda está ocorrendo aí na maioria dos clubes, né? Essas vendas de jogadores para sanar despesas, porque o certo é você vender atleta para você comprar mais atleta e fazer caixa, né? Tipo assim, você vende um jogador por 40 milhões, compra um por 30, supre o elenco e ainda fica com 10 milhões, dando um exemplo simples, né? Só que o que acontece é o seguinte, os times fazem os jogadores, vendem os jogadores para pagar dívidas que já tem no clube, pagar folha, aí você fica sem a sua estrela, sem conseguir caixa para comprar novos jogadores e ainda fica devendo. E quando vai atrás de comprar, comprar para dever mais, né? E que aí entra na questão da responsabilidade, que eu já também tratei em outra live, que eu acho que time que está devendo não deveria comprar ninguém, deveria ser proibido. Do mesmo jeito que tem o fair play financeiro que fala do aliciamento, né, de jogadores, que eu já acho um pouco absurdo, porque se você tem dinheiro para comprar, o problema é seu. Se Gerson Almeida está incomodando aí na Web Rádio Gamboa, porque Gerson Almeida é um baita locutor e ele gosta da Gamboa, mas chega um cara e fala para ele, Gerson, eu vou lhe pagar 50 mil por mês para você trabalhar na Band. Aí eu quero ver Gerson Almeida não ir, entendeu? E aí a culpa é da Band, porque tem 50 mil para dar a Gerson Almeida? Não é, entendeu? A empresa que tem mais dinheiro leva. E a Gamboa ia ficar sem Gerson Almeida, ia fechar as portas. Então é assim que funciona. Não é assim, meu amigo Gerson? A gente vai para onde o pão está melhor. Então a questão do fair play financeiro que eu vejo é essa. O clube que se estrutura, o clube... Aí ele falou, rapaz. Esse é demais, meu irmão. Falou em dinheiro, Gerson Almeida sendo Lima Nova. Passa até a fome, meu amigo. Pois é, então a questão do fair play financeiro para mim é essa, né? E por que surgiu essa questão do fair play financeiro? Lá na Alemanha tem um caso muito, muito peculiar, né? Que lá todo mundo sabe que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund são os dois times que ainda rivalizam, né? E o Bayern de Munique está cada vez sobrando mais. E o que acontece? Alguns tempos atrás acontecia isso. Quando o Borussia Dortmund ele se aproximava do Bayern, tecnicamente, o que o Bayern fazia? Na janela de transferência, ele ia no Borussia Dortmund e arrancava 2, 3 jogadores da espinha dorsal do rival, né? As contratações mais, digamos assim, mais impactantes que tiveram na época foi a do Götze e a do Hummels, zagueiro. E quando esses 2 jogadores saíram do Borussia Dortmund e foram reforçar o Bayern, o Borussia Dortmund deu uma queda gigante e o Bayern rumou para o título naquele ano. A partir daí, começou a se tomar mais cuidado com essa questão do play financeiro. Inclusive, estavam tentando fazer isso com o Flamengo aqui no Brasil, né? Dizendo que o Flamengo estava aliciando jogadores brasileiros, o Cruzeiro tentou puxar essa fila aí quando o Flamengo foi lá e buscou a Arrascaeta, só que não colou, né? Então, a questão do Corinthians, falando aqui, né, tem aqui, diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano, falou sobre os problemas financeiros que assolam o noticiário do clube. Ele prometeu livrar o Corinthians do impedimento de registrar novos jogadores
quitando a dívida pela compra do zagueiro uruguaio Bruno Mendes. A dívida com o Wanderers do Uruguai devemos pagar na terça-feira. Tenho dinheiro para pagar e vai ser pago. Não temos problema com esse assunto. Temos problemas no futuro. Não estamos quebrados. Não está não. Quem está quebrado é o Flamengo. Estamos com um financeiro complicado por conta da falta de jogos e de cumprir algumas obrigações, disse Matias em entrevista ao Fox Sports. Só que tem um probleminha aí, né? Tá todo mundo se escorando usando a Covid-19 como muleta, né? A paralisação por causa da pandemia. Não, porque tudo é culpa E antes, né? Porque esses clubes já vêm com crise bem antes da paralisação. A paralisação tem 3 meses, esses caras agem como se a paralisação tivesse 3 anos, né? Não tem 3 meses. Então, assim, quando ele fala o problema é falta de jogos, todo mundo sabe que, por exemplo, em termos de bilheteria, o Corinthians não fica com 1 centavo de bilheteria porque o Corinthians deve à Caixa a questão do estádio. Toda a renda do jogo do Corinthians é revertida para a Caixa para pagar o impagável estádio do Corinthians. É um estádio que nunca vai ter fim, aquela dívida. Esse é o principal câncer do Corinthians, esse estádio, né? Então, assim, botar a culpa na pandemia, falar que a culpa é da falta de jogos, que não sei o quê, né? Isso aí é conversinha para boi dormir, né? Ele não consegue parar ninguém com esse tipo de conversa. Aí ele continua aqui. O Corinthians pagou a primeira parcela da compra do defensor de 20 anos, mas as outras 2, previstas para junho e dezembro de 2019, não foram pagas, no valor de 18 milhões e meio no total. Ou seja, estamos falando aqui de junho e dezembro do ano passado. Aí eu volto a repetir, o próprio dirigente ele cai em contradição. Se o calote, né, que o próprio time lá diz que teve um calote, foi dado em junho e em dezembro de 2019, o que tem a ver essas parcelas com a paralisação do futebol a partir de março de 2020? Absolutamente nada, entendeu? Esse dinheiro já era para ter sido depositado e essa dívida já deveria ter sido sanada desde dezembro do ano passado. Nada a ver com Covid-19, nada a ver com paralisação, entendeu? Então, são muletas, né? Não é só o Corinthians que está usando essa muleta da pandemia para justificar algumas coisas, não. Muitos clubes estão usando, né? De forma covarde, né? Se escondendo aí, usando a pandemia como cortina de fumaça para esconder a sua, digamos assim, a sua incompetência administrativa. A verdade é essa. Gerson Almeida. Agradecendo mais uma vez a você que está ligado com a gente na programação pela Web Rádio Gamboa. Vimos ali mais uma vez, mais um comentário sobre esse assunto muito importante, sobre a questão do diretor do Corinthians, né? Então, olha só, Miguel, agora a gente vai passar aqui para falar de um time que é campeão todos os campeonatos que ele faz normalmente, né? O Vasco da Gama é campeão aí em todos os jogos que ele coisa. O Vasco da Gama paga 3 meses de salário a funcionários em fevereiro, né? É isso? Aos jogadores. Pois é. A questão do Vasco é o seguinte: é a mesma questão do Corinthians com o Pedrinho. Você é o chamado cobertor de pobre, né? Que ele cobre a cabeça e descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. Cobertor de pobre, né? Então, assim, o Vasco se utilizando do mesmo expediente do Corinthians para tentar aliviar um pouco os seus problemas financeiros, vendendo jogadores que vão fazer falta ao elenco. O Marrone é um jogador muito importante, era, né, importante ao time do Vasco. Vamos ver como é que ele vai desenrolar o futebol dele no Atlético Mineiro, mas no Vasco era um jogador muito importante, junto ali com o Thales, e vai fazer falta. Mas é isso, né? Você não consegue ficar com seus jogadores. Isso aí tem 2 vertentes, porque assim, se você tivesse uma saúde financeira boa, o que aconteceria? Você poderia segurar o atleta para de repente vender uma oportunidade mais oportuna por um montante maior.
mas acaba que você tem que pegar a primeira oferta e ainda dar graças a Deus de ter alguém que compre, porque você precisa daquele dinheiro para sanar uma situação, né? O Vasco, a gente sabe que o Vasco já passou por várias crises, até de ter o seu fornecimento de energia cortado, né? Ter que jogar durante o dia porque à noite não tinha condições. Então o que acontece é isso, você pega o dinheiro de uma boa peça do time do Vasco, vende para pagar salários. Aí o que vai acontecer? Mais para frente, se a situação não normalizar, aí o Vasco vai dever mais 2, 3 meses de salário e vai ter que vender outra joia do elenco para suprir mais uma necessidade. E assim vai caminhando, né? É por isso que os times não se estruturam, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque você pega as peças importantes do elenco, vende para pagar a dívida, não consegue fazer dinheiro, e daqui a pouco você está na mesma bola de neve, né? Tá precisando novamente vender atleta para fazer caixa. E como o preço não é o suficiente, né, você não consegue ter um desafogo, aí acontece que fica difícil. Mas é isso, né? É a realidade da maioria dos times brasileiros. Você tirando aí 3 ou 4, todos os outros passam por esse tipo de problema. Jéssica. Beleza, mais uma vez agradecendo a você que já ligado com a gente na programação. Miguel Boente Amigos, estamos até às 21 horas fazendo essa programação. Agora são exatamente 20 horas e 40 minutos. Pessoal que está acompanhando aqui também pela página do nosso Facebook, a página oficial da Web Rádio Gamboa. Uma ótima noite para você. Quero agradecer também a audiência dos nossos amigos que já passaram por aqui, talvez esteja aí também ainda prestigiando a nossa live. Nosso amigo Roseno já esteve por aqui, já deixou sua participação. Também a Rosa Pereira, nosso amigo André Cavalcante também esteve por aqui, já marcou presença. Nosso amigo Bebeu, obrigado pela participação e pela companhia. Vamos então mais um assunto aqui, Miguel. Eu estava pesquisando aqui uma foto, mas enquanto você fala sobre esse assunto que eu vou falar agora, eu vou, no decorrer da sua conversa, eu vou colocar uma imagem em sua homenagem, tá? Uma imagem muito linda já, quando você começar a falar sobre o Arsenal, que executará a opção de compra. E Pablo Mari, não é isso? Não retornará ao Flamengo. Verdade, sobre o Mari, primeiro, né, que ele deu um tremendo azar, né, na volta aí do Arsenal ao campeonato inglês, né, no jogo da última quarta-feira, ele com poucos minutos em campo, num lance relativamente bobo, teve aí uma contusão séria de ligamento e vai ficar um bom tempo afastado. E mesmo assim, né, ainda se cogitou, será que o Arsenal vai devolver, né, ele para o Flamengo, né? Será que não vai querer a compra, já que o jogador está contundido? Mas a questão é diferente, né? Tá aqui a notícia, o zagueiro Pablo Mari esteve entre os assuntos mais comentados da torcida do Flamengo durante essa semana. Tudo por um boato que o jogador poderia retornar ao Flamengo devido à pandemia do novo coronavírus, mas a resposta é não. Há um acordo pré-estabelecido entre Flamengo e Arsenal e o clube inglês executará a opção de compra do atleta. Com isso, ele não retornará ao Flamengo. A possível volta de Mari ganhou força nas redes sociais na última quinta-feira, após a notícia que o atleta tinha sofrido uma grave lesão na derrota do Arsenal por 3-0 na volta do campeonato inglês. Segundo tabloides ingleses, o Arsenal poderia não exercer a opção de compra, porque, no caso, o jogador estaria machucado. Mas o próprio zagueiro manifestou o desejo de permanecer no Arsenal. Ou seja, eu sinceramente, eu já tinha esse sentimento de que o Pablo Mari não retornaria ao Flamengo. Quando ele saiu do Flamengo, pelo futebol que ele apresentou aqui, apesar da desconfiança de muitos, ele teve desconfiança quando chegou, né, porque vinha do La Coruña, apesar de ter sido negociado pelo Manchester City, mas ele era jogador do La Coruña, e muitos duvidaram
da capacidade do Mari, e ele já chegou no Flamengo, botou a camisa e com um mês de clube parecia que jogava há 10 anos no Flamengo. Foi muito responsável aí por uma zaga sólida do Flamengo ao lado do Rodrigo Caio. E eu comentava, né, cheguei a comentar até em lives que ele não permaneceria no Flamengo por muito tempo. E realmente se confirmou. Veio a sondagem do Arsenal, veio essa questão do empréstimo. Normal, alguns clubes, eles às vezes querem testar o potencial do atleta antes de exercer o poder de compra, e foi isso que o Arsenal fez. Quando você não tem certeza 100% se o atleta vai se dar bem lá, se vai ter o mesmo rendimento que está tendo no clube anterior, você faz a opção do empréstimo com a opção de compra. Foi o que o Arsenal fez a opção do empréstimo com a opção de compra, mas era bem óbvio que ele ia chegar lá, ia se adaptar e não ia voltar mais. Surgiu essa possibilidade, né, através da contusão, que ele poderia, né, retornar ao Flamengo, alguma coisa nesse sentido, né, mas também não tem para quê, porque o Arsenal é um dos clubes mais modernos aí em termos de medicina esportiva, então teria que voltar para o Flamengo para fazer tratamento. Então a questão é essa, né, o Pablo Mari vai ser aí comprado pelo Arsenal, que seja feliz por lá, né, que faça carreira, porque é um excelente jogador, com potencial inclusive de ser titular da sua seleção nacional. Gerson Almeida. Belezinha, Miguel Moente. Então, olha só, Miguel, tá quase se aproximando aqui o nosso finalzinho, mas a gente tem assunto ainda para falar. Antes de começar o próximo assunto aqui, Miguel, deixa eu colocar uma coisa para tu ver aqui. Eu sei que você ama essa imagem aqui que eu vou colocar agora para você dar uma olhadinha. Cara, eu não tenho nada contra o Vasco, não. Eu já joguei no Vasco. Eu joguei 6 anos no Vasco. Não tem problema nenhum com o Vasco. Eles que têm problema com o Flamengo. Aí não consegue se bater não sei porquê, né, Miguel? Não, até que politicamente tá dando certo então, esses últimos dias aí, tá dando certo. O problema que eu falo é na bola mesmo, campo e bola. Quando o Vasco vê a camisa rubro-negra, ele é amarela. Isso é verdade. E é porque eu sou assim, né? Sou Vasco, mas eu sou realista, né? Vamos embora. Vamos falar agora sobre... Eu falei aqui, Miguel, sobre o Pablo, não foi? Aliás, você falou sobre a questão do Arsenal, é isso? Pronto, é nosso último assunto agora. Pronto, beleza. Então fala sobre o Arsenal, Miguel. Aí. O Arsenal já foi, agora a gente vai falar sobre o Liverpool. Pronto, foi mal. Aqui, vamos lá. Klopp revela que temeu por fim prematuro do campeonato inglês, sem o título do Liverpool. Palavras dele seria muito duro. Em entrevista coletiva, por videoconferência, o treinador admite que ficou aliviado quando a proposta de encerrar o campeonato foi descartada. O Liverpool está a 2 vitórias do título inglês e há alguns pontos aí de bater outros recordes em uma temporada histórica na Premier League. Se o time joga no próximo domingo contra o Everton, na volta do campeonato inglês, alguns campeonatos europeus cancelaram a temporada, como o francês, e outros não tiveram campeão, como na Holanda. O francês, só para quem não está por dentro, né, o campeonato francês ele foi decretado o seu final e foi respeitada a pontuação de momento que deu o título ao Paris Saint-Germain. Uma situação inusitada, mas foi um acordo que todos fizeram, e parece que teve um acordo lá para não ter rebaixamento, né, porque os times que estavam na zona de rebaixamento, que poderiam ainda se salvar, não teriam mais chance, né, então teve algum tipo de acordo lá nesse sentido, mas foi mantido aí as posições não só do título, mas os que se classificaram para competições europeias da próxima temporada lá no Velho Continente. E ainda aqui sobre o Klopp, em entrevista coletiva, o treinador Jürgen Klopp mostrou confiança no título do Liverpool
mas quando foi perguntado se ele teve receio da temporada a seguir, como na holandesa, que foi paralisada, ele respondeu que sim, honestamente. Quando houve o confinamento, não pensei que estaremos perto do título por um segundo, pois não era mais importante no momento, né? No caso, ele estava preservando mais a questão da saúde, né? E botou aí o esporte, o futebol em segundo lugar. Gerson Almeida. A questão é essa, Gerson. Nosso amigo aí que tem o sonho de ser campeão em inglês, né? E estava com, digamos assim, não, fui plugar aqui que a minha bateria aqui dá uma queda. Estava com o sonho de ser campeão em inglês e estava com medo, né? Porque se tinha duas formas, né? Ou o campeonato ia ser anulado, tinha essa possibilidade de acontecer como aconteceu na Holanda, de o campeonato ser anulado, ou então acontecer como aconteceu no campeonato francês, o campeonato ser cancelado e ser mantida a pontuação, né? Mas aí ele achou melhor manter o campeonato, a volta no caso, e que o Liverpool tivesse a chance no campo, né, dentro das 4 linhas, de conquistar aí a sua primeira Premier League, né? O Liverpool que continua voando aí na Inglaterra, campeão da Champions, campeão do mundo, né? Quase que a gente conseguiu arrancar alguma coisa do Liverpool, mas não era para ser, aconteceu, né? Já fiquei bastante satisfeito do Flamengo ter jogado de igual para igual aquele jogo com eles, esperando uma próxima oportunidade aí para uma revanche, quem sabe ainda esse ano, né? E sorte aí para o Liverpool, que da Inglaterra hoje, para mim, é o melhor futebol, né? E merece o título. Beleza, maravilha então. Miguel, chegamos ao finalzinho da nossa programação, Miguel. Beleza, Gerson, só agradecer aí a todos que participaram, agradecer a você que acompanhou pela Rádio Web Gamboa, pelo aplicativo da rádio, você que acompanhou aí plugado no blog Guamaré em Dia, vendo as notícias aí do blog, escutando nossa programação, também no blog do Edilmar Medeiros, você que esteve aqui no Facebook na página da Web Gamboa, ou que acessou através dos nossos links aí do WhatsApp e também na minha página pessoal do Facebook. Agradecer a todos que participaram, compartilharam o nosso link, ficaram com a gente. A gente sabe que é meio difícil a gente ter uma audiência do início ao fim com as mesmas pessoas, né? Afinal são praticamente 2 horas de live, nem todas as pessoas têm interesse. A gente tem uma audiência rotativa, né? Alguns começam e não terminam, outros chegam na metade e vai até o final, mas o importante é realmente a participação da galera e o reconhecimento do trabalho, né? E a gente vem recebendo aí, graças a Deus, os parabéns, né, pelo trabalho, o encorajamento a continuar, porque o melhor, né, Gerson, não é a gente se intitular bom como alguns falam, é outros falarem pra gente que a gente é bom, né? Isso aí que faz a gente se tornar melhor e querer sempre fazer um bom trabalho, né? Nunca é bom se intitular os caras, né? É bom você ser humilde e deixar que as pessoas elogiem seu trabalho e julguem seu trabalho. Então eu estou bastante satisfeito aí com uma parceria com um amigo, e lembrando que vem aí a partir do dia 26 projeto Todos por Um, canal do YouTube aí que vai chegar com tudo, na parceria também com o nosso amigo Gerson Almeida, e vai ser um diferencial na mídia, não só em Guamaré, mas a nível nacional, que é o nosso foco, né? Nossa pretensão é atingir toda a galera aí do Brasil. Muito bem, falou pouco, mas falou bonito, Miguel Boente. Pessoal, quero agradecer a você que ficou ligado com a gente, você que está aí conectado com a nossa programação, que está conectado através da live aí, né, no Facebook, na nossa página oficial, você que está também pelo aplicativo Radiosnet. A todos uma ótima noite, fique com Deus, a gente volta segunda-feira com mais um programa Miguel Boente e amigos, né? E durante a semana, né, Miguel, você vai estar aí fazendo algumas lives extras, né, aí no seu canal, no canal do YouTube e também aí na sua conta no Facebook, é isso, Miguel? Vamos, aí segunda-feira a gente vai ter a programação já direitinha, a partir de segunda-feira a gente vai ter live todos os dias, até a estreia no canal oficial no sábado. Pronto, maravilha. Tá tudo indo de vento em popa e Deus
ajuda quem trabalha, né, Miguel? Então a todos, pessoal, uma ótima noite, que Deus abençoe cada um de vocês e até segunda-feira com mais um programa Miguel Moente, amigos, aqui pela sua emissora do coração, Web Rádio Gamboa. Fica agora com mais um programa e lembrando que hoje, a partir da meia-noite, né, hoje tem um programa chamado Madrugadão da Gamboa, viu, Miguel? Só música para quem é apaixonado, Miguel. Eu sei que você está apaixonado aí e você gosta de curtir muito essa programação na madrugada aí, fica até altas horas conectado com a gente. Muito obrigado, valeu, galera, tchau, tchau. Tchau.